Olá, seja bem-vindo ao canal Viva Mais CC e hoje nós vamos falar sobre saúde bucal, a síndrome do envelhecimento precoce bucal. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Júlia. Obrigada, obrigada pelo convite, né? E deixa eu me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Eu sou a doutora Júlia Lorenzoni, eu sou de Laguna, lá eu tenho uma clínica com o meu pai e aqui em Tubarão eu atendo aqui na Clínica Lessense, uma vez por mês eu venho e estou em atendimentos aqui. Eu sou especialista em endodontia, que é o tratamento de canal, e ortodontia invisível, que são os alinhadores transparentes, né? E sou uma apaixonada por prevenção bucal, tanto que nos últimos 2 anos, podemos dizer assim, eu tenho me dedicado bastante aos estudos nessa área e foi onde eu conheci, né? Eu não tinha conhecimento da CEPB, que é a Síndrome do Envelhecimento Precoce Bucal. E doutora, conta pra gente o que seria essa síndrome? Então, essa síndrome, ela nada mais é do que os teus dentes estarem aparentando mais velhos, ser mais velhos do que a tua idade cronológica. Por exemplo, uma pessoa de 30 anos ter dentes que aparentam ter 70 anos. E isso a gente avalia algumas questões bucais, tanto de tecidos moles quanto dos próprios dentes. E quais seriam alguns fatores contribuintes para o desenvolvimento? Principalmente hoje e pós-pandemia, o estresse e a ansiedade, sem dúvida, são fatores determinantes para esse envelhecimento precoce. Outro fator também determinante, que a gente também não leva muito em consideração, e as pessoas hoje estão muito na vida fitness, né? Isso. Todo mundo quer uma vida saudável, todo mundo quer se cuidar e ter saúde, mas esse estilo de vida, ele impacta diretamente na saúde bucal. De que forma? Geralmente, né, na grande maioria das vezes, as pessoas que são saudáveis, elas têm uma alimentação ácida. E esse tipo de alimentação ácida, elas provocam alguns efeitos colaterais na saúde bucal e nos dentes, que muitas vezes são irreversíveis. Nossa, e quando a pessoa está escovando os dentes, ela vai lá para frente do espelho, às vezes, escovou o dente, quais são as características que ela começa a perceber na sua boca, nos seus dentes, que ela está desenvolvendo essa síndrome? Algumas características mais comuns que as pessoas em casa podem identificar no espelho, tá? A questão, Fran, de recessões gengivais, né? Aquela questão, ou a gengiva tá subindo, que o pessoal chama, ou a gengiva tá descendo se for na arcada de baixo, em alguns dentes, não em todos, tá? Também, se tu colocar a tua língua para fora no espelho e ver que a tua língua ela é toda marcada, isso significa que você é um apertador dental, que tu aperta os teus dentes, não só à noite, mas durante o dia também. A questão de pequenas fraturas, microfraturas, quebrou a pontinha de um dente, uma restauração que está sempre dando problema. Então, são sinais clínicos que a pessoa pode estar identificando em casa e procurando a ajuda de um profissional para poder tentar entender o que está acontecendo. Então, como ela vai ter essas questões, vai prejudicar a estética também do dente, né? Então, além da estética, o que mais pode prejudicar se a pessoa não procurar ajuda de um profissional? Fran, assim, vou te ser bem sincera, quando chega num estágio de estética, como na foto que a gente está apresentando agora aqui, já está um estado muito avançado da doença. Então não tem como a gente não ser diagnosticada. O negócio é a gente tentar diagnosticar já logo no início e tentar trazer a consciência para a pessoa de que ela tem uma doença, que ela tem essa síndrome e que se ela não cuidar com a prevenção, né, que dentro da prevenção nós abordamos vários fatores para poder o quê? Minimizar os efeitos dessa doença e a gente conservar ao máximo os dentes e estruturas dessa pessoa. Sim, e quais são as formas de tratamento? Não existe um tratamento específico, tipo, a pessoa vai se curar. Quando a gente fala de tratamento, a gente fala de uma cura, né? Querendo ou não. Então, por exemplo, um tratamento para uma cárie, a gente faz uma restauração.
Para a síndrome do envelhecimento precoce, a gente tem um acompanhamento a longo prazo para o resto da vida com o dentista. Tem que estar ali sempre reavaliando, sempre usando de novas ferramentas e novas orientações para que esse paciente continue no seu nível de consciência da doença, para poder estar sempre evitando os fatores determinantes para a degradação, né, das estruturas dentais. E quais são as faixas etárias que podem sofrer mais com essa síndrome? Hoje em dia, todo mundo. Eu já me diagnostiquei com síndrome do envelhecimento precoce, justamente porque eu comecei a identificar o que durante o treino, eu mordendo muitos dentes. O que pode ser usado? Um protetor bucal, para quem treina. Qualquer atleta, qualquer pessoa que treina, faz crossfit, joga tênis, joga pádel, beach tênis, é um atleta. Sim. Ele é amador, mas ele é um atleta. Sim. E a gente precisa usar de ferramentas para poder o quê? Minimizar os impactos dessa vida de atleta amador nos dentes, porque isso tem impacto direto, isso é indiscutível. Certo. E assim, qual é o impacto que essa doença, né? Vamos chamar de doença. Ela é doença, é uma doença. Pode causar na vida da pessoa? Primeira coisa que muitas pessoas não dão muita importância é o fato de uma hipersensibilidade. Esse é o primeiro sinal da CEPB, porque é um sinal que muitas pessoas hoje ignoram. Por quê? Porque elas vão na farmácia e compram um creme dental dessensibilizante, não é verdade? Sim. Só que o creme dental dessensibilizante, ele é uma medicação. Na minha opinião, ele deveria ser um produto que não deveria ser considerado cosmético, mas uma medicação. Deveria ser só vendido com prescrição de um dentista, porque existem vários cremes dentais dessensibilizantes e se muitas vezes a pessoa realmente ela acerta no creme dental, ele vai acabar mascarando o problema, esse início da CEPB, a pessoa não vai mais sentir sensibilidade, mas vai continuar com todos os outros fatores que está desencadeando essa sensibilidade e vai acabar agravando o quadro. Vai chegar no momento que o creme dental não vai resolver mais e daí já tá numa fase mais avançada da doença. Vamos supor, tem muitas pessoas que têm esse probleminha, às vezes o dente quebrou e vai no dentista e aí o dentista vai lá e cola. Uhum. Aí, vamos supor, fez isso um bom tempo, começou a cair, não deu mais certo. Aí a pessoa vai lá e coloca lente de contato. Pode ou não? Qual a tua sugestão? Eu acho que nada é proibido nessa... Não posso dizer assim que eu sou contra, né, lentes de contato. As lentes de contato, elas estão aí, mas a gente tem que ter muito cuidado com o profissional que a gente escolhe. Porque hoje em dia tá muito mercantilizado, né? As pessoas estão nas redes sociais e estão vendo as pessoas com dentes, o sorriso branco, os dentes perfeitos e desejam aquilo. E acabam muitas vezes procurando um profissional que é mais em conta, vamos dizer assim. Sim. Então, um profissional que não domina a técnica, um profissional que não entende de anatomia, por exemplo, e de princípios básicos de saúde. Eu acho que tudo é indicado quando ele é feito de maneira correta, de maneira realmente que vá conservar a saúde do paciente. Não tem problema nenhum se for fazer uma lente de contato, porém tem que ter o cuidado de que pessoa fez lente de contato, ela tá quebrando direto um dente, ou seja, vai quebrar a lente de contato. Então, vamos o quê? Usar placa, para poder também proteger o dente que tá ali e proteger o o trabalho que foi feito, né? Não, é importante a gente falar sobre isso, porque hoje a gente vê que muitas pessoas se incomodam com a estética do dente. Uhum. E essa síndrome pode ser algo que incomode também esteticamente a pessoa. E a pessoa possa ver que a lente de contato seja uma solução. E às vezes, se não bem feita, pode ser mais um problema do que uma solução, né? O problema da lente a pessoa, vamos supor, tem síndrome do envelhecimento precoce, tem grandes desgastes generalizados nos dentes, né? Por causa de um bruxismo noturno, vamos dizer assim. Se o paciente não for conscientizado que ele tem o bruxismo, que ele precisa ter consciência de controle, que ele precisa fazer um tratamento, porque é desencadeado, o bruxismo noturno ele pode, e o de vigília também, né? Ambos os bruxismos, eles podem ser desencadeados por fatores de qualidade de sono, por medicações,
por transtornos psiquiátricos e psicológicos. Então, existe, multifatorial, entende, Fran? Então, não dá pra gente só querer tratar com o dentista. O dentista, ele vai fazer o papel de ser ponte para os outros profissionais e o paciente, ele tem que ter essa consciência de procurar alguma maneira de controlar isso, porque infelizmente é algo que não tem cura. Júlia, a placa, ela é um tratamento? Não, ela não é um tratamento. Ele vai ser paliativo? Não é paliativo, mas ele vai ser uma proteção para os teus dentes. Essa é a função da placa, é fazer com que tu não desgaste mais os teus dentes, mas ele não é um tratamento. O tratamento, ele é multifatorial, ele é uma rede que envolve todo mundo. E vamos supor, a doutora falou também que atinge todos os públicos, né? Vamos falar aí às vezes do adolescente, né? Que às vezes está passando por aquela fase da transição ali, né? Deixando de ser criança, vamos supor, indo para adulto, né? E às vezes acontece isso, de morder também, né? De roer a unha. Sim. Enfim. E esse adolescente, qual seria a recomendação da doutora, assim? A recomendação é: procure um profissional que você confie, né? Que tu confies, um dentista que seja da tua confiança, para ter um acompanhamento de perto desse paciente, para fazer orientações de higiene incansavelmente, porque é repetição. Infelizmente, e não é só com adolescente, tá? Adulto também é assim. Eu tenho adultos que, dependendo do caso, vão mensalmente no meu consultório. Tenho pacientes que vão a cada 6 meses. Tem paciente que vai uma vez no ano. Tem paciente que vai a cada 3. Então, tudo é avaliado de forma individual. Por isso que eu digo que a prevenção, hoje assim, o meu ver da prevenção, ela não se trata somente de uma profilaxia. A profilaxia é uma das vertentes de toda a prevenção, que engloba uma prevenção, né? E infelizmente a prevenção, ela ficou muito deixada de lado às vezes, né? Porque a pessoa já sai muito na estética no dentista hoje, né? Exatamente. Não assim com a saúde bucal, né? Tem muita gente às vezes preocupada em colocar um aparelho dental, mas tá com uma gengiva extremamente inflamada, não sabe escovar direito, não sabe passar um fio dental. Então, como que ele vai cuidar com um aparelho? Entende? Então, o básico precisa ser ensinado, muito bem ensinado e repetido várias vezes, porque realmente nós somos seres humanos falhos e a gente esquece do básico bem feito. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fran. Quem que te ensinou a escovar os dentes? A mãe. A mãe? Nunca foi um dentista, né? Nunca foi um dentista. Nunca foi um dentista. E isso é um fator, gente, que eu tô tentando mudar, tanto na minha conduta profissional, porque eu tenho ensinado os meus pacientes de como escovar os dentes, que escova utilizar, como passar o fio dental, porque isso é fator determinante. Porém, nós entramos em outro fator agora de conversa. Para CEPB, muitas vezes o paciente que tem CEPB é um paciente de boca limpa. É um paciente que faz uma higienização efetiva, é um paciente que tem uma gengiva que não está inflamada, mas ele tem CEPB, tem uma boca doente. E por quê? Porque os fatores que determinam a CEPB não é a má higiene. É um fator multifatorial. É o estilo de vida do paciente que vai determinar se ele vai ter CEPB ou não. E no mundo atual que nós vivemos e nos encontramos, eu garanto pra ti, Fran, 80% das pessoas, elas têm CEPB. Olha só, e aí prejudica, porque assim, a gente sabe que é uma frase que a gente fala, mas é verdade, que a saúde começa pela boca. Se tu não tem dentes saudáveis, como é que tu vai mastigar, como é que tu vai comer, vai triturar aquele alimento para ir pro teu corpo? Exatamente. Né? Então a saúde realmente começa pela boca. E é importante a gente falar sobre esse assunto, porque é pouco falado hoje em dia da saúde bucal. Antes, a gente tinha nas escolas a orientação para as crianças, para os adolescentes, né? E hoje meio que parou isso. Sim. Né? E é importante a gente voltar a falar aqui na internet sobre isso, sobre a saúde bucal. É importante falar da prevenção também, como a doutora falou ali, né? De mensalmente, a cada 6 meses. Todas as famílias, né, seja de classe média, baixa e alta. Exatamente. Né? Todas podem ter acesso de alguma forma para estar cuidando, né? E a gente aqui na internet, a gente pode orientar quais são os cuidados que a gente pode ter e observar. E agora a gente encerra nosso bate-papo. Quero pedir para a doutora dar essa orientação. Né? Quem está nos assistindo,
Quais são as dicas que a doutora deixa aí, né, que pode amenizar e talvez não seja prevenir, mas pode contribuir para evitar, né, o desenvolvimento? Primeira dica e a mais importante: não espere ter sinais que você veja ou sinta para procurar um dentista. É a principal dica que eu dou para todo mundo. Se tu me segue na internet, tu sabe que eu falo isso, né? Quem me segue na internet sabe que eu falo isso. Não espera doer para procurar um profissional, porque se doeu uma coisa, o resto tem muitos outros problemas. E eu não tô falando aqui de questões financeiras, eu tô falando de questão de saúde realmente, tá? Não esperar doer, procurar um profissional que realmente tu confies, tá? Seguir as orientações desse profissional. Não pensar, e isso é um trabalho que eu tô desenvolvendo, que ele é muito delicado, porque muitas vezes a gente já tem um cronograma para cada pessoa, de quanto em quanto tempo a gente chama essa pessoa para vir fazer a prevenção, e muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não preciso. A questão não é precisar. Tu tens que ir no dentista sem precisar dele, para que tu no futuro não precise dele. Entende qual é a lógica? Então é assim que funciona para a gente manter uma saúde. E é bem como tu disse, a saúde começa pela boca, ela gerencia todo o nosso corpo, não apenas pela alimentação, mas para tudo na nossa vida. Se tu quiseres, a gente bate um outro papo, que eu também falo bastante no meu canal no Instagram, sobre a questão do esporte. Atletas, sejam atletas profissionais ou amadores, a saúde bucal ela vai sim afetar na performance da pessoa. Então coloca pra gente aqui qual seria teu arroba, pra gente, as pessoas te seguirem. @dentista Júlia Lorenzoni. Então tá, doutora, quero te agradecer por esse espaço na sua agenda. Eu te agradeço. Um assunto tão importante como esse, né? E a gente quer aí deixar uma mensagem então pros nossos, né? A nossa audiência. Gente, muito obrigada pela confiança. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Eu vou estar tentando olhar para responder cada um de vocês, ou vai lá no meu perfil. Eu sempre estou colocando caixinha de pergunta para vocês tirarem as dúvidas de vocês. É algo novo, não é muito falado, mas é algo que é de extrema importância, porque ele vem sofrendo uma crescente dessa doença e os fatores que os sinais clínicos que envolvem essa doença, ele está numa crescente, estamos entrando numa epidemia de lesões não cariosas que envolve a CEPB. Então, estejam atentos aos sinais e procurem sempre um profissional que seja responsável e capacitado para estar cuidando de vocês nessa área de prevenção, tá bom? Tá joia, doutor. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. E você que está nos assistindo, né, compartilhe esse vídeo, faça com que essa informação chegue ao maior número de pessoas. E até o próximo episódio.